videocast da CIT, nós vamos falar sobre um tema que tem a ver diretamente com um público muito importante da CIT, que é o associado. Nós vamos entender melhor a importância de ser associado e a importância que o associado tem para a CIT. Para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos hoje o diretor de soluções empresariais da CIT, Diego Fernandes Rodrigues, o executivo da associação, Antônio Carlos Silvério, e também a gerente administrativo e financeiro, Maribel Lidório Mendes. Sejam muito bem-vindos a esse espaço. Obrigado. Vamos conversar então sobre a importância que o associado tem para a CIT. O associado é o público-alvo da associação. É claro que a CIT dialoga com vários públicos, ela fala com a comunidade, ela fala com parceiros, com entidades parceiras, mas o associado é a razão de ser da CIT, certo? Qual a importância que, antes de a gente falar da importância que o associado tem para a CIT, qual a importância que a CIT tem para o associado? Por que é importante ele se associar, Diego? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Minha primeira participação num podcast, então está sendo bem legal esse tema atual e moderno, né? Participar dos podcasts. Parabenizar a CIT por estar proporcionando isso já também aos associados, né? Cumprimentar o Carlinhos, a Maribel, a equipe de produção e Elke. Eu estou aqui como um associado, né? A gente vai falar um pouco nessa trajetória aí como que funciona o quadro para poder ter uma associação. Mas como um associado, toda essa lista de benefício, ele soma em pacotes. A associação ela vai ter ela tem muita importância na vida do associado. Uma hora como representatividade, uma hora como capacitação e uma hora como busca do que a tua empresa está precisando no momento, né? Tu vai te conectar com outras empresas que estão com necessidades do dia a dia para fazer negócio. Então, isso a gente vai poder discutir bastante, falar o que são essas soluções empresariais que faz o associado participar desse universo que é a CIT e tudo isso que ela pode oferecer para um associado vai depender do momento que ele está, nesses pilares que eu falei para o associado, como ferramenta, solução empresarial, como representatividade nas demandas que tiver na classe empresarial. É nessa linha, é um universo. No geral é isso, né? Dando um panorama geral do que a CIT, de como é a CIT, né? Como a CIT tem que chegar para o associado, é isso, né? Como a CIT chega para um associado, a gente tem que entender o que é uma associação comercial, o que é uma associação empresarial. Ela é composta por empresários. Você forma uma diretoria através de associados, que tu vai ter um conselho e uma diretoria. O associado, ele vem para estar junto com outros empresários para achar soluções empresariais. Nesse meio, tu vai ter uma questão política, que são apartidária. Apartidária. É bom diferenciar isso. Mas por que falar de uma maneira tão objetiva? Porque quando tu fala que é uma política apartidária, mas tem a ver com as leis que administram as empresas. Então, quando tu tem empresários que respeitam leis, que pagam impostos, quando eles precisam reivindicar algo ou proteger algo, é através de uma associação que acaba acontecendo essa busca. Esse é o primeiro ponto. Chegando já num ponto bem forte do que os empresários prático, acabam, né, tendo. 2. A questão empresarial vai depender do momento de cada empresa. Então, tu vai ter 650 associados. É isso, Carlinhos? Passamos já. Hoje já passamos 650. 660 associados. 660. Falou em número, tá com a Maribel hoje. Então vamos lá, a gente começou aqui já indo a fundo, né? Então vamos pegar. Qual é a importância da associação? Desses 650 associados, alguns vão estar preocupados com mão de obra. Isso envolve uma parte de receber essa mão de obra. Isso envolve o quê? Parte de necessidade pública. Perfeito? Uma parte desses associados, que é a grande parte que eu faço parte desses associados, estão buscando na sobrevivência da sua empresa uma ferramenta, uma capacitação, conversar com outros empresários, conversar com a diretoria da CIT, com a executiva da CIT, com os colaboradores da CIT, aonde estão as soluções que vêm através da associação. Então, eu já te falei de duas necessidades. Lá no topo, onde ajuda a organizar
a sociedade, onde a associação é convidada, ajuda os empresários através de capacitação e ferramentas, e também busca, e aí eu vou perguntar para o Carlinho, vou passar já a bola aqui, porque é muito tema, né? Eu tô começando já como o pessoal, é o maior paradigma, mas participar de uma associação tem a ver com política? Esse é o objetivo, é esclarecer Não, mesmo. Tá? não tem. São 600, hoje, né? São 660 associados que estão aqui com uma busca, empreender. Aí vai se dividir o momento de cada empresa. Então vamos lá, Tubarão tem 152 anos? 152 anos. A associação já tem 70. Então, a história da cidade, a história da associação, cada uma vem num momento. Perfeito? Nesses 70 anos, já tiveram diversas empresas que passaram por aqui. Cada um com uma necessidade do momento. Muitas delas presentes ainda, né? Muitas delas presentes. Muitas delas presentes. Mas deixa eu fazer uma provocação, então, para um cara que muito empreendedor já deve ter batido aqui na porta. Carlinhos, quantos caras já bateram na porta aqui com ideias, com soluções, querendo se associar, e por que eles batem na porta para se associar? Então, né, Elke, Diego, Maribel, é claro que é muito bom estar batendo papo com vocês, né, e dizer o seguinte, cara, antes até de responder a tua pergunta, né, na real, cara, é assim, a gente, nesses 70 anos, vamos dizer assim, eu não posso falar pelos 70, mas falo por 18, que aqui estou, né, eu penso que cada semente plantada por esses presidentes, por essas diretorias, que até aqui fizeram a CIT, nesses 18 anos, pelo menos, eu penso que é um dos melhores momentos que nós vivemos até para te responder essa pergunta. Por quê? Porque talvez a CIT passou a entender muito mais que ela não existe para a CIT. A CIT não existe para a CIT. A CIT existe para as empresas associadas ou não. É porque o associado tem duas portas abertas. O não associado, aquele que chega aqui na CIT, tem uma porta aberta sempre. E a partir dessa porta aberta é que a gente vai colocando para ele as respostas que talvez ele precisa. Claro que ele nos busca por alguma dor, por alguma vontade de alguma coisa. E a partir do momento em que ele passa para nós algo que ele esteja precisando, não tem, sem medo de errar, acabou-se, o cara se associa. Porque se nós não temos a solução, mas nós temos os caminhos para que ele busque as soluções para as suas dores, para o seu negócio, para a sua atividade, enfim. Porque tu tens todos os motivos como empresário e como empresa para estar na CIT e nenhum para não estar, né? O que é uma mensalidade que começa com 50 pila, vamos dizer assim, né? E que vai a valores maiores, claro, que é pelo tamanho do porte da empresa. O que isso significa para uma empresa, para um empreendimento? E até não é porque nós queremos a mensalidade do cara, nós queremos a forma para ele participar, queira ou não, é uma mensalidade, né? Então, nós temos todas as respostas que o empresário buscar, que as empresas buscarem, e aí passa, claro, por soluções específicas, mas eu te confesso que eu estou muito mais seguro, como executivo da associação, de que não é necessariamente as soluções empresariais. É o colo que ele precisa, é a dor que ele tem. É o acolhimento, né, Carlinhos? Claro, é o acolhimento. Né? Que a solução empresarial, ela vem dessa necessidade que o associado, quando chega aqui, a solução empresarial ela é criada conforme a atualidade do mercado, né? Então, por exemplo, atualmente, fazer um podcast ou estar associado, tá com tecnologia, né? O ACIT 4.0, é uma solução empresarial que ela vai ter que estar sempre à frente para ser essa liderança para o associado. Né, Carlinhos? Eu entendo dessa maneira que você colocou. Claro, e para ele ter algo palpável, né? Porque, claro, tem um portfólio ali de soluções, né? Que isso é fundamental para que ele fique, ou para que ele se insira. Mas hoje as pessoas buscam muito mais um movimento. É um happy hour, eles buscam até na CIT, sabe? Eles vêm aqui para um happy hour empresarial, vamos dizer assim. Vem aqui para conversar comigo, com o Maribel, oxigenar, com a né, equipe, Carlinhos? para dizer, cara, enfim, como é que faz? Mas a gente pode, então, num podcast desse,
desmistificar essa questão, então, do que é a CIT, do que o pessoal tem essa curiosidade. Às vezes as pessoas, eu posso participar. É importante ter tocado nesse assunto, porque assim, nesse ponto, né? Porque, primeiro, acho que ao longo dos anos, a impressão que eu tenho é que a associação ela foi se reconfigurando com esse entendimento de que ela não é uma instituição engessada, que tem apenas um estatuto e tal. Ela é aberta para ouvir, inclusive, e a partir dessa necessidade do associado, reinventar as suas próprias soluções. Acho que um exemplo disso muito claro, que foi muito marcante, foi a pandemia, né? Que da noite para o dia a gente precisou pensar em cursos online, por exemplo. Em como oferecer isso na pandemia, quando a gente pensou que a gente ia fechar, foi o momento que nós mais fomos transformados. E a partir daí, claro que um ano antes de pandemia e tudo, a gente já vinha no ritmo bacana de planejamento, e isso é fundamental para nós chegarmos onde estamos chegando, até com podcast, né? A CIT fruto do planejamento. Isso, né? É uma atualização, fruto do planejamento. Né? Do planejamento, do jornalismo que tem aqui dentro, né? Porque são duas vertentes, ou tem ou não tem, está tendo, então está sendo referência, né? Tem que parabenizar por isso. A gente busca isso, né? A gente busca estar atento ao que tem de ferramentas e fazer acontecer. Imagina, Diego, eu vou passar para a Maribel também, mas tu imagina, numa pandemia, nós termos crescido. E foi nesse momento que, além de soluções, além de cursos, além das consultorias que nós disponibilizamos para os caras que estão precisando de colo e de abraço, nós demos, cara. Então foi assim. Foi ali também um momento muito importante para a CIT, a pandemia e o pós-pandemia. Porque a gente cresceu por trazer soluções, por trazer colo, por trazer abraço, por trazer, enfim, apesar né? dos desafios, acolhimento. Apesar dos desafios. Né? Claro que eu não estou dizendo que isso no passado não fosse feito, mas nós estamos justamente desmistificando que isso existe, que era uma instituição fechada, só de altos empresários. Isso. Não, cara. E eu tenho um fato que eu brinco, eu já falei algumas vezes. Chegou uma pessoa aqui para conversar comigo, um guri dos seus 20 anos, que veio conversar comigo, ele veio todo arrumadinho, preocupadíssimo de estar vindo numa associação de empresas que talvez ele não soubesse que ele pudesse estar sendo inserido, né? E ele veio com uma ideia, enfim, foi muito bacana a ideia. Eu disse, não, cara, vamos fazer o seguinte, não te preocupa, essa tua ideia não é aqui, porque tu quer fazer assistência social, é lá numa Abrigo dos Velhinhos, ou lá na PAI, não é aqui essa tua ideia. Essa tua ideia tem que ser transformada no negócio. E aí tu faz assim, cara, tu participa de 3 reuniões da JET e tu participa de 3 reuniões do núcleo de tecnologia. Mas como assim? Não, cara, é porque daí tu vai te identificar nesse meio aí. E aí tu vai vir com uma outra ideia, quem sabe. Pois ele participou... Não era associado ainda. Não era associado. Enfim, não. Então para te ver que a porta é aberta. E aí ele foi para essas reuniões, a partir dessas 3 reuniões em cada associação. Ele me procurou, disse, não, Carnipô, estou gostando, enfim, e quero me associar, mas eu não sei se eu tenho condições, se eu não tenho condições. E eu disse, tu come x-salada? Eu disse, como x-salada? Cara, deixa de comer 2 no mês, bicho, e te associa. Isso vai ser o valor da tua mensalidade. Então, troca 2 x-salada mês, cara, por esse movimento, e tu te inserir nisso que está aqui. Não, deu outra, se inseriu, mas ele deixou eu te contar um outro case bacana, que daí ele se associou, começou a gostar da brincadeira, e eu acabei convidando ele a participar do PGVE, porque ele estava precisando de gestão para a sua empresa, né? E aí iniciou o PGVE, fez um módulo, fez 2 módulos, fez no 3º módulo, no outro dia ele chegou para mim, Carlinhos, cara, eu vou fechar minha empresa. Eu disse, como assim, cara? Até me arrepia, bicho, sério mesmo, entendeu? Eu disse, como eu te convidei para o PGVE, te botei na cara do gol e agora tu vai fechar a empresa. Não, é que eu descobri, com tudo isso que vocês me deram a oportunidade, de que eu estou no negócio errado, cara. Eu vou sim abraçar a causa da minha esposa, a empresa dela, o salão dela, e nós vamos tocar o salão dela, e era só isso que eu precisava ter também aprendido aqui. Então, tu vê, a CIT é isso, cara. Segura o PGVE aí, que a gente vai voltar nele. Antes, eu quero perguntar para a Maribel, para quem está em casa ou para quem está nos ouvindo, que não sabe, não tem ideia, né, desse ambiente, a gente convive com esse ambiente, sabe, né, como ele funciona. Como é que é, Maribel,
para manter uma associação. O Carlinhos falou da mensalidade. É claro que a mensalidade é um critério, né, para que aquele empresário possa fazer parte desse quadro associativo. Mas tem outros recursos que também vêm para manter a associação. Lembrando que é uma associação, não é uma empresa, né? Ela tem essa estrutura de associação. Como é que funciona, Maribel? Bom, além das mensalidades, né, que hoje a receita da CIT gera em torno aí de 45%, né, da receita total da CIT, e o restante da receita da CIT vem das soluções que a CIT tem, né? Além das receitas, tem PGVE, tem os cursos. Lembrando, né, que é subsidiado para o associado, né? Isso para quem é associado, tem como objetivo tem um desconto, né? Servir o associado. Servir o associado, sim. Exatamente. Então, todo um pacote de soluções, né? Que juntamente com a receita das mensalidades forma o total da receita da CIT, né? Que não é o total. Então, a gente trabalha, né? Tem um planejamento tanto financeiro quanto orçamentário, né? Tem um orçamento que a gente segue, né? Para ter o que subsidiar e trabalhar durante o mês. E tem que priorizar esses interesses associados, né? Sim. Coletivo, né? Sim, sempre tendo metas, né? Como um objetivo lá na frente. Então, a gente sempre consegue, né, chegar, porque a gente tem as nossas metas, a gente tem as nossas prioridades, a gente tem um propósito, né, que é a missão da CIT, né, a gente tem uma missão e a gente se baseia todos os planejamentos que a diretoria faz, que os funcionários fazem, que a gente também tem um planejamento operacional aqui dos funcionários, é seguir o que é a missão da CIT. Sim. E né? Tem uma estrutura para isso, né? Tem que servir o associado, né? Fazer essa interação para que o associado seja bem recebido em qualquer das redes sociais, atendimento presencial, atendimento pelo WhatsApp, atendimento por e-mail. Então, ele tem que ele tem que ter uma resposta, né? E ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir bem. Então, esse é o nosso dia aqui, nosso dia a dia do propósito, né? Como bem o Diego falou no início, que é uma história. Na realidade, a gente vive uma história, né? E essa história, ela é muito importante, porque acho que desde lá do tempo da caverna, né? Que se conta a história, né? Se juntavam. Então, a CIT é isso. Ela é uma história. Ela constrói essa história. Ela constrói essa história, né? Porque a gente precisa deixar um legado. Né? Então, quem participa, né, da associação, ela veio porque ela escutou alguma história de um amigo, de um empresário que está bem sucedido, que participa da associação, que vem para cá, né? Que vem para os cursos, que usa soluções. Que teve uma realidade transformada, como essa que o Carlinhos... Que teve uma realidade transformada. Essa é uma das histórias, né? Exatamente, é uma história. Então, ele também quer... Se ele vê que alguém está participando, algum conhecido, né? Algum colega, alguma empresa participa da história da CIT, ele também vai querer vir para cá, porque ele também quer ver o que ele está falhando, o que ele precisa melhorar. Né? Interessante. O Diego falou em algo aqui, que é essa troca, e aí não são só os grandes empresários, os pequenos empresários, médios empresários, né? Isso, aliás, em um outro episódio aqui, a gente estava falando sobre pequeno empreendedor, e eu descobri que pequeno empreendedor não existe, existe empreendedor de pequeno negócio, de médio negócio e de grande negócio, né? Aliás, os pequenos negócios são os que mais empregam no Brasil, né? As micro, pequenas empresas, enfim. Essa troca está cada vez mais com a AGET, porque tu vem da AGET também, né, Diego, que é a Associação de Jovens Empreendedores, que é o braço jovem da CIT. Essa troca, vocês percebem, assim, cada vez mais possível dentro da associação, essa troca entre o mais experiente e o menos experiente, o que presta serviço com aquele que é da indústria. Como é que tu vê isso, assim, a importância dessa troca? Então, a gente vai escutando aqui e vai tendo esses insights, né? E a tua pergunta ela é bem interessante.
que é bacana? A gente entender que aqui a gente está em algum dos episódios, né? Então a gente não vai poder em todo o episódio ficar reforçando o que é o associativismo, enfim, porque tu vai acabar repetindo. Sim. Mas o que é importante? Como hoje aqui é uma questão mais de solução empresarial, comentar para os associados e para os não associados o que a gente tem, o que a gente não usa, essa é a tua pergunta, ela casa, né? Mas quando a Maribel fala que tem uma história de 70 anos. Então passaram grandes empresários, passaram empresários e passaram pessoas que deixaram sua contribuição. E o que é a história de um povo, de um país, né? São as histórias, né? A gente não pode rasgar o que aconteceu. Pelo contrário, a nossa tradição está ali. Por que a gente veio parar aqui? Por algum momento a gente se conectou pelos valores. Quem passa por uma associação empresarial é porque tem os valores que se adequam àquele tipo de busca. Se eu gostasse de uma associação esportiva, eu estaria numa associação esportiva. Isso é natural. Respondendo à questão do tamanho do empresário, acho que todo mundo começa pequeno, né? Eu bati aqui quando eu trabalhava numa empresa que era aqui do lado e eu lembro que eu precisava fazer uma palestra. E aí eu sabia que tinha um auditório aqui. E aí eu vim atrás do auditório. E também com aquele pensamento assim de, vou lá na City, né? Como é que é chegar lá? Pô, todo tímido e tal. Aluguei uma sala pra gente fazer um treinamento. Locou o espaço aqui. A gente locou o espaço, Uhum. A gente fez o treinamento, foi bacana. E aí já veio aquela, lá dá pra alugar de novo e vamos fazer mais uma vez. Me receberam bem. Foi legal. Foi bem bacana. Imagina fazer uma palestra num auditório, né? Na época já tinha o Data Show ali, foi bem legal. A gente lotou essa palestra, foi muito bacana. E a gente começou a ter conhecimento das possibilidades. Eu era colaborador da empresa e vinha e falava, lá tem isso, lá tem aquilo, a gente pode explorar. Quando eu comecei a ter o meu negócio, eu fui convidado pelo Giovanni Bernardo a participar de um almoço de negócio da JET. E aí, por tamanho de negócio, né? Por exemplo, eu não tinha nem a grana para almoçar e participar da palestra. Então, o que eu fazia? Eu chegava depois do almoço e participava da palestra. Tamanho do negócio. Naquele momento, eu estava apto para aquilo. E dali comecei a participar. Fui participando de uma palestra, de 2 palestras. E aí fui conhecendo outras pessoas. Acolhido. Acolhido porque tinha um pensamento, e quem estiver escutando sabe, quem começa a empreender, quando tu começa a empreender, a fazer negócio, tu queres falar sobre esse tema. Só que se tu chegar agora dentro de casa ou com seus colegas, hoje a tecnologia mudou muito, mas isso para mim há 15 anos atrás, eu não tinha toda hora um colega, alguém para falar de negócio o tempo todo. Então eu não podia chegar do trabalho e ir lá chamar um amigo meu que a gente andava de skate para falar de negócio naquele momento. Eu tinha a minha tribo que eu praticava um esporte, mas não para falar de negócio. Hoje todo mundo empreende, todo mundo com celular, com uma câmera empreende, né? Tem essa cultura do empreender. Então naquele momento que eu estava começando, eu me conectei com empresas, com prestadores de serviço. Então, por exemplo, tu vai participar de uma reunião da JET, vai ter alguém que trabalha com marketing, que está começando também. E um trabalha com, com venda de impermeabilizante, como era o meu caso. Então, às vezes, ele tinha lá na estrutura dele algo para impermeabilizar e eu estava precisando de um marketing, então vou fazer negócio. Então, simplificando. Todo mundo, ao mesmo tempo, tinha, um filho de alguém que tinha uma empresa e que também estava participando. Se for ver a história da JET, é isso, né? Então, a gente está aqui falando de City. Então, o tamanho não importa. Tu vai vir hoje numa reunião da City, tu vai conversar com o nosso amigo Silvio, que tem uma construtora e tem centenas de colaboradores, e tu vai falar com um colega que está começando. Só que nesse momento que tu chega numa associação, todo mundo está falando do mesmo tema. A mesma língua. Da mesma língua, da mesma necessidade, da mesma dificuldade. Então, qual que é o tema que está em alta hoje? A dificuldade é mão de obra. Beleza, o cara que tem 1000 funcionários e o cara que tem 1, ele tem a mesma dor. Então, ele vai saber se conectar. Então, a associação, ela permite isso. Há 70 anos atrás e desde a história da humanidade, como tu falou, porque as pessoas tinham que se reunir numa caverna para estar protegido ali das tempestades e não adianta, né? A gente vai ter que trabalhar em conjunto, né? São células, são pessoas se conectando para ter uma solução. Aí tu comentou da JET. Eu lembro que quando eu participei da JET,
o Carlinhos falou, tinha gente que às vezes participava, chegava numa reunião, não sabia nem o que estava fazendo, mas ele estava procurando uma tribo. Alguns vão vir, vão se sentir acolhidos, vão se conectar. Outros vão vir, vão ver que não é nesse local que às vezes estão achando uma solução e vão para outra. Uma coisa que o presidente Jean sempre fala é o seguinte, aqui é a casa do empresário. A partir do momento que tu disponibilizou o teu nome para assinar um contrato, que tu abriu uma empresa, tu já tens a dor do empresário. Tu tens que pagar imposto, tu tem que respeitar as leis empresariais, que tu vai ter naquele momento tu passa a ter uma dor. A dor desse cara que abriu um CNPJ é a dor de todo mundo aqui dentro. Eu estou falando como diretor de solução empresarial agora, atual como associado, eu estou aqui como associado. Uma coisa que é importante falar do associativismo. O associado ele está sempre com uma função de passagem. Não é um local para vir e ter um cargo eterno. O associativismo é para tu dançar nas cadeiras. Então, hoje eu estou numa cadeira de associado de soluções empresariais. Então, o que eu tenho que entender? O que eu tenho que conversar? Por mais que tragam as soluções, né, Carlinhos, Maribel, que vocês veem as empresas trazendo, eu tenho que entender. Esse tempo eu estava na posse e eu falei, Elke, como é que está o negócio do podcast? Se outras empresas quiserem fazer um podcast, eles podem usar a tua estrutura lá na City para fazer? É o momento de ter? Então, daqui a pouco, já quantas vezes eu já bati na porta do Carlinhos como associado e falei, Carlinhos, quero fazer uma pesquisa de mercado. Tu vai lembrar dessa, né, Carlinhos? Sim, sim. São situações que o empresário chega aqui com uma dor. Então, por exemplo, o que eu uso hoje da City? A gente, né, depois a Maribel aí pode falar de todas as nossas soluções, mas, por exemplo, o SPC, a gente usa. Auditório para palestras, a gente usa. A gente faz o certificado digital. Tem o banco de RH, a gente está sempre pesquisando. Banco de vagas do RH. Vagas então, assim, são produtos que a gente está sempre... O PGVE que teve agora, teve uma colaboradora nossa, até um tempo atrás, a gente ainda não tinha ninguém aqui dentro. Agora a gente conseguiu, né, a conquistar uma vaga, cada empresa tem o seu momento, a gente conseguiu ter um. Então, passa o colaborador da Neotec a já ter um benefício de trabalhar numa pequena empresa, mas já tendo um curso que é a qualidade de uma pós-graduação. Então, peraí, é uma empresa que já está ofertando algo que as grandes empresas ofertavam, mas não é porque eu consigo sozinho, é porque eu estou participando de uma rede que se chama City e que está atendendo a nossa dor, que é o quê? Que é a dor da capacitação. Então, não sei se eu te respondi nessa, mas sim, acho que tem que pontuar essas questões. Eu acho que a gente tem esse tempo justamente para isso. Bem como tu falaste, né? O episódio de hoje é para a gente desmistificar esses pontos e quanto mais a gente explicar, melhor. Falando de PGVE, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, está curioso, né? Em saber o que é o PGVE, segura um pouquinho que a gente já vai explicar. Carlinhos, eu imagino que para o empresário, para o empreendedor e quem tem o seu negócio independente do porte, é totalmente diferente, imagino não, eu sei, né, que é totalmente diferente ficar no seu ambiente, na sua empresa, né, Diego? E sair, eventualmente, desse ambiente, vir para o ambiente da City, onde se respira essa coisa do networking, da inovação, da solução, né, da gestão, da capacitação. Falando dos núcleos, o Diego falou da JET, que é um núcleo jovem da City. A gente tem núcleo de mulheres, tem núcleo de saúde. Aí eu vou passar a bola para ti, para tu explicares um pouquinho sobre essa questão dos núcleos, de uma maneira geral, que é uma solução que se encontrou para atender empresas de um mesmo segmento, cada uma no seu núcleo. Como é que funciona isso? Então, nós também, a gente já teve também núcleos no passado, e talvez a gente não tenha dado naquele momento o valor devido, justamente por não estar passando pela fase de planejamento, enfim, de conquistas que nós tivemos até aqui, para que a gente pudesse vislumbrar os núcleos como algo que é, vamos dizer assim, fundamental para a associação. Por quê? Porque hoje, para nós atendermos 660 empresas individualmente, não é tão fácil ou não é tão simples quanto nós atendermos empresas em blocos. E em blocos são os tais núcleos setoriais, que vêm para a associação, e a gente está buscando temas e segmentos para cada vez mais termos mais núcleos, e a nossa meta
é ainda até o final do ano termos 10 núcleos, nós estamos com 7 núcleos hoje, e ao nós montarmos esses núcleos, a gente, ao disponibilizar a consultoria que a gente disponibiliza para esses setores, para esses segmentos... A CIT disponibiliza um consultor, sim, né, para acompanhar esses núcleos. Não é necessariamente para planejar aonde esse núcleo quer chegar. E a gente, quando inicia esses trabalhos e essas reuniões, primeira reunião é filme de terror, porque o concorrente está do lado do concorrente e se enxerga como concorrente. Na segunda reunião, ele já começa a se enxergar como parceiros, porque na realidade hoje a troca de informações se tornou fundamental para os setores, para os segmentos, e todos se enxergando como parceiros. E nesse sentido, no momento que esse grupo planeja aonde quer chegar, é que essas ações começam a serem fortalecidas com, vamos dizer assim, com atingimento, se é que essa palavra existe, né, dessas metas que estão sendo planejadas. Então a gente tem hoje aqui o núcleo de tecnologia indo muito bem, né, o núcleo de mulheres, agora foi surpreendente a vontade que as mulheres têm, né, já se sabe disso, né, mas, enfim, de estarem também buscando oportunidades, né, que se sentem em algum momento, vamos dizer, inferiorizadas em relação à mão de obra, em relação a empreender, mas está maravilhoso o núcleo que tem de mulheres aqui e aonde vão chegar. Núcleo de saúde, núcleo de gastronomia, núcleo de estética e beleza, núcleo de imobiliárias, enfim, esses grupos, né, todos se reúnem a cada 15 dias e a gente, a partir da hora que está provocando os nossos associados a se juntarem em blocos para que nós possamos atender ainda melhor, os próprios não associados do setor também buscam associação para participarem desses núcleos e, a partir daí, claro, uma das obrigatoriedades e nada mais justo, de que sejam também participantes do associativismo através de se associarem na CIT. Tá? Sim. Mas a gente também tem muita tranquilidade em dizer também, para todos que nos procuram para se associar, que no momento que a gente conversa e atende um empresário, tem sido tão bacana, porque assim, a gente simplesmente dá o atendimento que precisa ser dado, e é igual para todos, esse é da natureza da CIT mesmo, e do nosso grupo de colaboradores também, que a gente transfere a responsabilidade para o cara que nos procura. Porque a gente apresenta as possibilidades, as oportunidades. Diz, cara, agora eu não posso fazer mais nada por ti, né? A não ser a gente conversar mais 50 vezes se tu me procurar. Mas se tu quiser participar do movimento, aí tu te associa. Só que é o seguinte, não adianta tu te associar, pagar uma mensalidade e ficar com a bunda na cadeira. Tu vai ter que vir pro associativismo e dar mais até do que tu vai receber. Porque se tu não aceitar os convites que a CIT te faz, para tu vir tomar um café de associados, para tu vir participar de uma reunião, para tu vir participar de um curso, não vai mudar nada. E aí, é nesse sentido, nós não queremos a mensalidade do cara. Nós queremos que ele enxergue valor naquela mensalidade e participe e dê muito mais até do que receba. Porque essa troca, ao tu dar, também tu automaticamente vai receber e a coisa acontece naturalmente. E o sucesso dos núcleos, em especial, tem sido dessa forma, porque em grupos a coisa fica ainda um pouco mais fácil de nós darmos atenção. Um exemplo disso que o Carlinhos fala, de que tem que participar e utilizar, né, as soluções, as ferramentas, é o de vagas de emprego, né? Que tem no site, Sim, né, Bel? Eu queria que falasse CIT. um pouquinho sobre isso, assim, porque é um serviço que foi disponibilizado no site, não tem custo nenhum para o associado, ele pode cadastrar as vagas que ele... Porque mão de obra, realmente, como o Diego falou, é uma grande necessidade das empresas. Sim, sim. A gente tem várias empresas, inclusive, que ligam para a CIT para pedir currículo, para disponibilizar a sua vaga, né? Quando a gente precisa de... Alguma empresa precisa de um banco de currículo, a gente encaminha, né, para uma empresa que é a nossa associada, parceira, né? Nossa parceira, que é a Clique RH, então a gente encaminha para eles. Quando a empresa precisa disponibilizar essa vaga, então ela entra no site da CIT, a gente faz todo o encaminhamento, né? E lá ele disponibiliza a vaga lá dentro do site, né? Dentro do site, dentro das nossas redes também sociais, né? A gente tem ali o CIT Networking, né? Que a gente disponibiliza. Os grupos, né? A gente tem os grupos de relacionamento, né? De WhatsApp, de relacionamento. E ali a gente disponibiliza todas essas vagas. Mesmo assim, a gente... alguns currículos que chegam aqui, as empresas ligam, a gente também disponibiliza
esses currículos, né, a outras empresas, faz encaminhamento, né? A gente tem inclusive empresas de fora que não são de Santa Catarina, que ligam para cá solicitando também indicações de outras empresas, né? A gente não trabalha só para os associados, né? A CIT também serve como indicador, ela é essa referência, né? Referencial, né? Para empresas para viagens, para estadias, para empresas que conhecer a cidade também, quiserem fazer troca, né, de procedimento, é um procedimento é um nosso, beabá, né, do mercado empresarial. Quando tu vai para uma cidade, a primeira coisa que tu procura é uma associação empresarial para tu já sair de maneira para fazer indicação, exatamente, né? dos setores, né, a indicar a empresa de tal setor, né, a gente faz indicação das nossas associadas, né. A prioridade é sempre para os associados, justamente como o Carlinhos falou, né, tem 2 portas abertas. A primeira, e aí entra um pouquinho mais, Eu queria pegar né? esse gancho do Carlinhos. O Carlinhos merece um podcast depois só dele, tá? Para falar da trajetória do Carlinhos aí. Esse cara tem muito para ensinar por tudo que já viu. Pegando o gancho que a Maribel falou agora, eu vou trazer aquele tema lá do início, tá? Porque a minha meta pessoal aqui é desmistificar aquele negócio do que é a CIT. É sair daqui e o cara sabendo o que é ser um associado, o que é o compromisso. Pelo menos curiosinho, né? E saber o que é o compromisso da associação, onde ela tem responsabilidade e o que é o principal ator disso tudo. É o associado. As diretorias vêm e vão, a associação fica, já tem 70 anos de história, já lutou por muitas causas, agora está lutando por causas nobríssimas. E eu, pegando o gancho da Maribel, eu vou fazer uma analogia como ela atua em um tema só, em 2 áreas, e aí vai ficar bem claro isso. A gente falou aqui de escassez de mão de obra, beleza? A gente está precisando de mão de obra para vir para a cidade. Perfeito? Essa mão de obra que vai vir, ela pode vir qualificada ou não? Nós vamos começar a fazer oferta para as pessoas virem morar em Tubarão. Então, quando as pessoas vêm morar na nossa cidade, elas vêm com filho ou sem filho? Elas vêm querendo escola ou sem escola? Vai ser escola pública ou privada? Vão usar hospital ou não vão usar hospital? Perfeito? Aí tem uma discussão pública. Perfeito? Para o outro lado, vai ter do empresário. Qual é o segmento? É a área do núcleo de tecnologia ou é a área do núcleo de construção? Vai ser do nosso país ou de outro país? Nessa mesma dor, nós vamos atender, a gente vai atender de 2 maneiras. Uma parte institucional, que provavelmente o presidente da associação, estou fazendo uma analogia só, tá? Ele pode ir atrás da prefeitura, do governo, enfim, e começar a... Isso, vou falar de um case até que eu vejo isso, né? Vamos lá, vamos fazer um pacote, vamos chamar pessoas para virem para Tubarão. Nunca viram assim, tipo no Instagram, a Itália está pagando para ir morar numa ilha. Já vi. Cara, aquilo lá é falta de gente para morar ou para trabalhar. Então assim, quem vai vir para Tubarão? Nessa situação, a gente vai atender o empresário, né, falando como instituição, com mão de obra. Só que vai ter um outro problema que vai gerar. Onde essas pessoas vão morarem, quais os recursos que elas vão estar utilizando, aí é onde entra a parte pública. Então, isso deixa muito claro onde, numa solução, são 2 momentos. Uma parte institucional representatividade, e a outra totalmente empresarial. Porque se eu consigo viabilizar essa mão de obra através de uma apresentação ou de conexão de empresas, eu estou, para o associado, 100% resolvendo o problema dele. Só porque eu tenho um outro problema que eu sei que eu vou gerar na cidade, ou que a situação vai gerar na cidade. Isso tem uma veia institucional. O contrário, sabe que também existe, né? As empresas que estavam na iminência de sair da cidade ou da região e a articulação da associação, juntando as pontas, né? E chamando o prefeito, chamando o empresário, botando na mesma mesa como mediadora para que isso se resolvesse, né? Vamos falar de... Não sei nem como é que está o tempo aqui, mas a gente precisa falar de equipe. Eu queria falar um pouquinho de equipe, porque a gente está com um programa de pós-venda, né? Olha só o foco no associado, né? Que a gente começou falando aqui. A equipe toda mobilizada para conversar com o associado, aquele que já está na casa, para saber o que ele está sentindo, se ele precisa de alguma coisa, se ele está utilizando, se foi bem atendido, né? Isso é super interessante, porque nem todas as empresas têm isso. E a associação pensou nisso, né? E também, nesse trabalho,
de imersão da equipe nesse conceito. Né? Eu acho que as coisas estão meio casadas. Né? Eu acho que tanto o Carlinhos como a Maribel poderiam falar sobre isso. A Maribel é idealizadora desse projeto, vamos dizer assim, ela que trouxe como que tem sido um pouco isso, mais assim? ainda de vida aí para nós, né? Então eu prefiro que ela passe informações a respeito desse programa aí. O importante, né, é que a gente precisa casar muito bem o objetivo, né, do empresário, né, do que a gente precisa, né, levar para o empresário, né, o que a gente precisa levar e atender os associados. A gente começa então com um treinamento da equipe, né, que é um projeto que a gente começou esse ano, da equipe estar bem. E o objetivo do funcionário, né, ele tem que casar com o objetivo da associação. Então, para ele atender, ele trabalhar bem, ele trabalhar com foco, a gente precisa conhecer o objetivo do nosso funcionário, porque ele é nosso cliente interno também, assim como o nosso cliente externo é o associado. Então, as duas pontas precisam estar integradas. Né? Então, foi nessa situação que a gente pensou. O associado e o funcionário, o nosso colaborador que atende esse associado. Então, a gente precisa fazer com que essas duas pontas, né, se conectem. Tá? Então, a gente montou aí um grupo, né, de um projeto que a gente tem uma consultora de RH que trabalha, né, de 2 em 2 meses, a gente tem o nosso funcionário fazendo um curso em diferentes focos, né, em diferentes temas, né, atendimento, feedback, comunicação, então são vários dos temas, né, é um roteiro de 5 temas, né, que chega lá no ponto final, que é a nossa prioridade, que é atendimento ao associado. Né? Então, a gente criou essa primeira ponta, que é o início, né, que é o funcionário. Então, o funcionário vem para cá, a gente faz yoga ao meio-dia, né, para estar zen, para o atendimento, né, para melhorar equilíbrio, né. Todas as controvérsias sobre yoga. Só o Carlinhos não faz. Só o Carlinhos não faz porque ele corre. Entregando aqui, ele não faz. Por isso que eu não tô calmo. Por isso que ele não tá calmo. E juntamente com isso, a gente montou também uma equipe de pós-venda, né? Hoje a gente está com uma atendente no pós-venda, mas tem em volta o pessoal que ajuda, né? Então, a gente está em andamento ainda, né? A gente começou faz 1 mês e meio, então, assim, a gente tem as metas lá da frente, a gente tem algo a atingir, né? Então, daqui a alguns meses, a gente já vai começar a analisar até que ponto a gente já chegou dessas metas, né? Mas se o associado entra, 1 mês depois ela já liga, entra em contato, passa e-mail pro associado para saber como é que está o atendimento dele, né? Como é que ele está, o que ele está precisando, o que ele ainda não conseguiu usar das nossas soluções, se ele já teve na CIT, se ele precisa de um atendimento presencial, que o comercial vai fazer uma visita para ele. Depois de 5 meses, a gente também vai fazer o mesmo processo, 6 meses, 9 meses. E a gente tem todo uma tabela, já. Um cronograma comercial, né, até 1 ano, né, de atendimento desse associado, para ele realmente estar junto da CIT. Isso é a consolidação do relacionamento. Do relacionamento, E é algo assim que a gente... Até o Carlinhos disse assim, a gente, no início, né, a gente não vai ter tempo. Tempo a gente acha, né? Claro, com certeza. Eu acho que o questão de prioridade. Né? Se a gente colocar mas isso é só a discussão do prioridades... comercial com o financeiro, isso é natural. Exatamente. Né? Comercial quer vender, o financeiro briga, quer organizar. Né? Carlinhos, tá tudo certo, né? Então, eu acho que a gente, tendo tempo, né, colocando as nossas prioridades, o nosso propósito nisso, né, tempo a gente acha, né, a gente muito coloca, né, e a gente consegue, né, então, está sendo algo novo para a CIT, é algo que a gente está implantando agora, mas já está dando alguns frutos, assim, de respostas positivas para o associado, né? O comprometimento que a equipe está tendo em dar resposta rápida
pro associado, né, para ele responder, porque ele sabe que lá na frente a contrapartida do associado vem, né? Então isso é muito importante para a gente. Resultado né? para um é resultado para todos. Né? Resultado para todos. Interessante. Olha só, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, tá? E, gente, rende muito, né? Teríamos mais coisas para falar, mas o tempo, né, não nos permite. Preciso finalizar. Então, eu vou juntar dois temas aqui num só. Eu falei que a gente ia falar do PGVE. Não vamos encerrar esse episódio sem falar do PGVE, que tem sido um programa revolucionário, né, Carlinhos? Podemos dizer assim. E aí eu quero citar um ponto que eu ia falar aqui, que é o networking, que está super, né? É uma demanda hoje dos empresários, dos empreendedores, e o PGVE casa também com essa necessidade, né? Então, fala pra gente, assim, um pouco sobre esse programa, porque, né, aqui nessa mesa tem que ser o Carlinhos para falar sobre isso, né? Não, Respira o PGVE. A gente tem a contribuição, claro, de todos, né, em especial da equipe. Na realidade, o PGVE, ele veio, não é nem para transformar a CIT, também contribuiu, mas em especial para transformar a gestão das empresas da região, né? E a gente fala isso com muita segurança, tanto é que a gente tem muitos e muitos cases, né? Mas como solução empresarial, ele, além de ser solução empresarial, ele acabou, a partir dessa primeira turma, fazendo com que os empresários enxergassem ainda mais valor na CIT, né? Então, nunca se teve na história desse país algo que reunisse, por exemplo, 53 empresários numa mesma sala, 2 vezes por mês, se capacitando, que é óbvio, porque tu está comprando um programa, tu tem que te capacitar, mas muito mais do que te capacitar, é a oportunidade de tu trocar experiências e tu fazer network. Então, diferente de uma MBA e de uma pós, que também capacitam, mas não tem as oportunidades que um PGVE dá de tu trocar experiência e de fazer network. E aí, repito, muitos e muitos cases a partir daí, e a partir da primeira turma em Tubarão, né, nós adquirimos o direito de fazermos mais 5 turmas, então estamos indo para a 6ª turma, assim como adquirimos o direito da Fundação Empreender de representar o PGVE na região, e hoje com 2, 3 turmas em Criciúma, Araranguá, Orleans, Braço do Norte. Então, se isso não foi transformador, eu não sei o que é, né? Mas, claro, né, é nesse sentido que a gente é apaixonado, sim, pelo PGVE. Hoje, a gente é uma marca, a CIT tem a marca do PGVE, e tem gordura para queimar de monte ainda, porque, poxa, nós temos até aqui só 259 ou 260 formados. Mas, assim, o céu é o limite, né, ainda para a CIT, né? E para darmos continuidade no PGVE, porque em cima do PGVE se abriram muitas oportunidades para a CIT, por que não convidar esses empresários a participarem de outras atividades? E o PGVE foi essa isca bacana, vamos dizer assim, uma isca que entregou, né? Entregou para o associado, e eu não tenho nenhuma dúvida de que qualquer desses 260 alunos que fizeram até aqui recomendam para outros, e tanto é que tem empresas que já estão na 5ª, 6ª turma repetindo o PGVE para seus gestores, né? Porque ele é mais em linha de gestão, tá? Mas assim, inigualável, tá? Não tem realmente nada igual no sentido de aprendizado, troca de experiências e network. Pelo menos nesses 18 anos que eu estou na CIT, o que houve de melhor em capacitação, somado ao Empretec, que eu também aqui, quando recebo alguém, cara, tu tem que fazer 3 coisas. Tu tem que fazer o Empretec quando tu começa, tu tem que fazer o Dale Carnegie, que é para tu te encher de gás, de energia, enfim, né? Porque daí é pessoal. E o PGVE é para quem já faz gestão. Então, assim, cara, é fazer isso aí, matou a pau e vambora. Entendeu? Tem as 2 portas que o Carlinhos fala, né? Carlinhos, eu tô falando, deixa eu pegar o gancho. E uma das coisas que fecha um ciclo quando faz um PGVE, como eu vi aqui, e aí tu falou networking, né? Capacitação e networking no mesmo dia. Teve ex-presidentes da AGET, da CIT, diretores. Numa palestra do PGVE, eles passam a ter uma vivência empresarial, como empresários que já tiveram aqui, Nelsinho Fischer, Jacinto, Seu Genésio, entre outros, numa capacitação do PGVE. Então tu tens pessoas que passaram pelo associativismo, se tornaram grandes empresários
e voltam para uma sala de aula dentro da associação empresarial como prova viva das suas habilidades. Contando seus erros e acertos. Passaram Isso é por muito aqui. interessante. E em algum momento passaram pela associação. E assim, ó, eu quando eu vi, tive aqui vendo o Nelsinho, o Jacinto, que eu participei nesse momento ali que eu vi as palestras, eu falava, cara, isso é a prova viva e real de que esse negócio é bom. Porque é capacitação, são empreendedores que fizeram acontecer, criaram grandes negócios e voltam gratuitamente para dar o seu depoimento, né, contar a sua missão de vida, motivando outros empresários. E aí tu tá com network com os caras desse nível. Então acho que, Carlinhos, só para arrematar, tem os professores de grandes centros aí, mas a gente nem vai ter tempo para falar muito deles, mas eles são, diferenciados realmente. Olha só, pegando o gancho da camiseta do Carlinhos, que é alusiva aos 70 anos da CIT, a CIT fez 70 anos, né, em 2022. Sonhar, acreditar, conectar e realizar. Se você sonha, acredita, quer conectar e quer realizar, né, tem que fazer parte desse movimento. E viva o dia a dia. Como diz o presidente Jean, aqui é a casa do empresário. Esteja aqui. As duas portas, como o Carlinho falou, vai abrir. Né? E mais um antes de acabar. O que a Maribel falou faz parte de um planejamento estratégico, de uma execução de uma maneira que foi delegada e as coisas estão acontecendo e tem resultados que o associado pode vir na associação e ver um case dando certo. As portas estão abertas, eu imagino, né, Maribel? Sim. A CIT tem que ser um modelo de gestão para a gente aprender com uma associação fazendo o que é correto. Eu acho que... Transparente. Posso falar isso, Maribel? É isso mesmo? Pode, é isso mesmo. Aí, para se associar, né, pode ligar para a CIT. Né? Entre em contato. Liga pra Eu vou deixar o telefone aqui, o WhatsApp aqui embaixo. Tá na nossa telinha aqui. A gente tá... Para quem tá ouvindo, vai ter que assistir, né? Mas 3626-6222... É o WhatsApp e o telefone. E o telefone da CIT. A gente entra em contato, a gente pode fazer uma visita. Também, se quiserem vir fazer uma visita pra gente, tomar um cafezinho, comer um bolinho. Liga por um diretor que às vezes conhece, um associado, um amigo, né? Redes sociais, a gente tá nas redes sociais, a gente tá em todas? Tá em todas. Tá em todas. Redes sociais. LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. E YouTube também. O mito hoje era o seguinte, desmistificar as áreas de atuação da CIT. Tomara que a gente tamanho, consiga. né? E o próprio tamanho, eu digo tamanho no sentido de pode vir todo mundo. Todo mundo é associado. Todo mundo. Eu acho que o recado foi dado. O associado é um CNPJ. O faturamento não importa. Isso aí. Cada um vai ter as suas portas e tem que vir para se doar. Não é vir, é temporário, é passar, não é perpetuar, né? Com esse resumo do Diego, muito bem feito, a gente fica por aqui, né? Se despede, agradece a você que esteve aqui com a gente. Se ficou alguma dúvida, procura a equipe da CIT, eles vão solucionar com certeza, tá? Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe os episódios do podcast, do videocast da CIT aqui pelas redes sociais, pelo YouTube também, e compartilhe esse conteúdo para os seus contatos. Até o próximo episódio.